Nizam foi eliminado, Rodriguinho é o líder da semana, tem paredão e treta. É claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que rolou na formação de paredão, a prova do líder, as conversas da madrugada. Eles pressionaram o Davi e essa conversa rendeu muito. Vou te contar tudo isso e muito mais agorinha. Então deixa o seu like porque ele é super importante, faça a diferença. Afinal de contas, você me conhece e você sabe, né? Eu coloco tudinho em ordem cronológica, te conto quem disse o quê, por que o disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai e muito mais. Então deixa o seu like, se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativa todas as notificações, que daí pronto o YouTube vai te avisar sempre quando tem novidade, tá? Pois muito que bem, deixa eu te contar, ó. Antes da eliminação do Nizam, o Bin Laden tava conversando com o Marcos, tava conversando com o pessoal ali e sugeriu colocar o Marcos e o Michel, ou um ou outro, ou os dois, no VIP. E a intenção disso tudo seria para pegar informações deles e dos aliados para saber o que eles estão pensando do jogo, qual é que vai ser a movimentação deles, para colher informações mesmo, tá? E aí ele falou sobre isso, mas não foi bem o que aconteceu. Bom, daí a Vanessa Camargo foi conversar com o Davi sobre a história dele querer dizer que os camarotes não merecem o prêmio. Foi o assunto do dia, foi antes da votação e foi depois da votação também, tá? Por quê? O Davi tá negando que ele falou que os camarotes não eram merecedores do prêmio. E a Vanessa disse que estava repassando a conversa porque teve uma confirmação, que disseram para ela que foi isso mesmo que aconteceu. E ela, tá, mas tu falou pro Lucas, no caso, o Lucas Henrique, aquele que parece com o Padre Washington, sabe? Aquele. Que você acha que os camarotes não têm que ganhar o jogo. Aí o Davi negou. Ele disse assim, não, em nenhum momento. No meu pensamento, não tenho visão de colocar nenhum camarote agora na minha mira. E ela, não, mas eu não tô falando de colocar no paredão, tá? É uma opinião. É o seu olhar como se o programa fosse sobre quem merecesse mais. E ele, mas eu não falei isso, e eu já tinha comentado com a Yasmin que não foi isso. Aí a Vanessa, tá, mas o que você falou então que pode ter intrigado, que pode ter virado toda essa fofocaiada? Em nenhum momento tu falou que o camarote não merecia ganhar? E aí o Davi disse que ele não falou. Aí a Vanessa, tá, isso pra mim cria um ranço pra mim de que tu é prepotente, porque se o prêmio fosse sobre questão financeira, tem muita gente no Brasil que precisa muito mais de quem tá aqui. Bom, só que daí a Vanessa disse que era bom chamar quem escutou essa fala do Davi pra ter um bate-papo, pra esclarecer de uma vez por todas essa fofocaiada, tá? Só que o Davi disse que não se lembrava dele ter dado essa opinião. E ele fala isso separado para Vanessa e depois do paredão eles fazem uma reunião para confrontar o Davi e pressionar ele a respeito disso e a gente já vai chegar lá, tá? Aí o Davi falou assim, ó, não, é que essa fofoca tá rolando pelo ouvido das pessoas. O problema é que eles estão focando, estão falando e quem tá fazendo isso não quer o meu bem, tá querendo me colocar no paredão. Aí a Vanessa, tá, então tu acha que a gente não devia chamar a pessoa aqui e colocar em pratos limpos tudo que aconteceu? E ele, só que em nenhum momento eu falei isso, né? Tudo que eu faço eu me recordo muito bem. E ela, tá, mas tu não tinha bebido? E ele, não, bebendo ou não, eu sou uma pessoa consciente e muito verdadeira naquilo que eu falo e naquilo que eu sinto. Bom, só que daí o Davi aproveita esse momento que ele tá ali conversando com a Yasmin e com a Vanessa, que elas chamam ele para confrontar sobre isso, e aí ele começa a falar para elas a respeito do Bin Laden, e que ele foi o responsável por fazer essa fofoca toda. E foi de verdade. Eu achei, ó, vou te falar uma coisa. Quando o Bin Laden me chamou para falar que não confiava mais no Nizam, eu fui procurar direto o Nizam porque não gosto de fofoca comigo. Isso tudo ele estava contando ali para as meninas nessa conversa que eles estavam tendo ali, né, na área externa ali e tudo mais. E aí, o próprio Davi ainda fala o seguinte, que ele foi procurar direto o Nizam para conversar, porque ele não gosta disso, ele disse que não sabe se foi ele, mas que se foi ele que fez isso, ele é uma pessoa muito fofoqueira e tá querendo criar a mesma coisa que criou com ele e com o Nizam, que tá querendo criar uma briga, que tá vendo gatilho ali sobre essa fofoca e que seria o Bin Laden que estaria levando toda essa história adiante, tá? Só que daí, ele fala isso pras meninas, elas escutam. Vale lembrar que a Yasmin já tá com um triplex alugado na cabeça dela, porque quando ela conversa com o Davi na festa, e o Davi fala pra ela que ela tinha que abrir o olho com eles que estavam fazendo o jogo sujo, que ela tava andando com as mesmas pessoas que colocaram ela no paredão, ela tenta alertar a Vanessa, que não gosta muito da história, que
diz que quem é ela para julgar, que entende um pouco o Rodriguinho, que não sei o quê. Ela quer fazer todo um assunto aí de que é uma pessoa que entende todos os lados. A Yasmin fica irritada com ela, mas também não se afasta. E aí agora o Davi fala isso também pra Vanessa na frente da Vanessa, tá? E aí a conversa termina e a Vanessa e a Yasmin começam a repercutir essa conversa que elas tiveram com o Davi sem o Davi perto. E aí a Vanessa falou assim, ó, eu vou dar o benefício da dúvida pra ele. E a Yasmin, ele tá morrendo de medo, Vanessa, dá pra ver que ele tá com medo. E a Vanessa, se ele estiver mentindo, olha o risco que ele tá correndo de olhar na nossa cara e falar que não falou e tá tudo gravado que de fato ele falou. E aí a Yasmin disse assim, ó, se ele não tivesse falado, o Bin Laden é um escroto do caramba. Ele ia correr esse risco? E a Vanessa, ele e o Lucas? A Yasmin, eu acredito muito mais no Lucas, é por isso que eu acho que o Davi tá mentindo. O Davi não me passa a verdade e o Bin Laden não me passa a verdade também. Foi o que a Yasmin disse, tá? A Yasmin, inclusive, acha que o Davi tá mentindo, ainda mais por ele não ter aceitado confrontar, juntar todo mundo para falar sobre isso. Porque quando ela sugere, ele diz que até podia fazer, mas que era melhor fazer isso tudo depois do paredão. E a Yasmin fala, tá, então eu acho que ele tá mentindo. E aí a Vanessa, tá, mas e se ele não tiver? Tem uma remota possibilidade, mas se ele não tiver, a gente tá ferrada. A gente ia voltar, ele vai ser injustiçado, ele vai no paredão e tal. E aí Yasmin, ó, se não tiver falado, ele volta. A gente bota ele no paredão, se ele tiver certo, ele volta de novo. E sabe por que eu acho que ele falou? Me colocando no lugar dele, tá acontecendo uma coisa assim, ó, de duas pessoas na casa estão falando coisas que eu não falei, a primeira coisa que eu quero fazer era botar ela na frente pra conversar. E quando eu digo que quero botar todo mundo pra conversar, pra organizar a situação, não dá certo. Por quê? Porque o Davi disse que não quer. Entende? Então é por isso que a Yasmin fala. Que pra ela, por isso que o Davi tá mentindo. Pois bem, daí o Davi fala pra Yasmin e pra Vanessa que quer sim tirar a história limpa, como eu te falei, mas que ele quer fazer isso com calma, depois que acontecesse todo o lance do paredão. Até pra saber se o Nizam ia ser eliminado ou não, tá? Só que o Rodriguinho já deu de antemão que ele tava sem a menor paciência pra essa conversa com o Davi. E aí o Rodriguinho falou assim, ó, não tô afim de conversa, tá ligado? Essas conversas que vão acabando com os nossos neurônios. Aí o Lucas, mas pra ele é bom conversar, né? E o Rodriguinho, eu não vou falar nada, só vou ouvir, vai falar que não falou, entendeu? A gente vai ter que aceitar. A gente tá dentro de um programa, não pode fazer nada, só tem que aceitar e ficar quieto. Esse foi o posicionamento do Rodriguinho e eu vou te contar o que ele falou quando de fato essa conversa aconteceu, que foi depois do paredão. Por quê? Porque o Nizam foi eliminado, né? Nizam foi eliminado, ele recebeu apenas 17,14% dos votos para ficar, lembrando que nessa fase o voto é para ficar. A Pitel levou 37,49%, a Raquel 45,37% dos mais de 13, quase 14 milhões de votos. Foi babado, né? Eu achei uma votação bem expressiva, tá? Muitos votos mesmo, e esse percentual da Raquel aí também me surpreendeu. Eu não achei que ela ia ter todo esse percentual, lembrando que ela teve apoio do Davi, e isso pode justificar muito, tá? Pois bem, vamos pra dinâmica da semana, teve a prova do líder, né, ontem então, e o paredão era quíntuplo. O líder mandava um, a casa ia voltar, tinha contragolpe do emparedado pelo líder, contragolpe do mais votado pela casa, e os dois indicados pelos contragolpes puxavam mais um em consenso. A terça-feira, né, amanhã, vai ser a eliminação. Pois bem, Nizam eliminado, eles começam a falar sobre o discurso do Tadeu e tal. E aí a Giovana falou pro Bin Laden que pelo discurso a manipulação funcionava em outras edições, mas não tá funcionando muito nessa. E aí eles falam exatamente sobre essa eliminação do Nizam. Bom, teve a prova do líder, o Rodriguinho venceu, vai ser a liderança mais animada, contém ironia, mas vai ser a mais tóxica. Talvez não tenha ironia nessa parte aí não, que né? Que aquele quarto do líder vai virar o próprio Chernobyl, que o pessoal vai ter que entrar com máscara lá porque vai sair cada coisa, vocês se preparem, que vai acontecer. Bom, aí ele colocou no líder dele, quem? O Luigi, o Bin Laden, Yasmin, Vanessa, Fernanda, Pitel, Vinícius, Juninho e Lucas Henrique. Lembra que eles falaram de colocar os meninos? Pois bem, não colocaram, resolveram deixar isso pra lá, tá? Bom, formação de paredão, o Rodriguinho acabou indicando a Alane pro paredão. E a justificativa que ele deu pra indicá-la rendeu, tá? Ele disse assim, ó, vou seguir as métricas do que eu venho vendo e ouvindo pela casa. Preciso manter um voto certo, não é nada contra ninguém e é um jogo. A gente vê pelo queridômetro. Pra não desperdiçar voto, prefiro já fazer isso. Ou seja, foi um arregão, viu quem tava, a pessoa que estava mais no alvo, quem que a maioria estava pensando em votar, e ele foi lá e votou. Foi isso que ele fez
não pensou muito. A própria Alane fica pistola com ele depois que acontece a formação de paredão. Ela vai pra academia correr, tentar se acalmar. O Alegrete, mais um pessoal foi lá tentar conversar com ela. Ela disse que não queria muito assunto, que queria ficar sozinha pra colocar as ideias num lugar, mas ela tava pistola e depois ela hablou e a gente já vai chegar lá também, tá? Bom, daí foi a vez da votação, o Marcos votou no Vinícius, o Vinícius votou no Marcos, a Fernanda foi na Isabelle, a Isa foi no Binho, o Michel foi no Lucas Henrique, o Luigi foi no Davi, assim como o Lucas Henrique também, tá? A Anne e a Alane no Vinícius, a Yasmin e o Davi no Bin Laden, a Vanessa foi no Luigi, o Joninho foi na Giovana que machucou o pé, a Pitel foi no Marcos Vinícius, o Matheus foi no Juninho, a Raquel foi na Anne, a Leide foi no Vinícius, o Bin Laden no Marcos Vinícius, a Giovana foi na Fernanda, a Bia foi no Lucas Henrique também, e aí com todos esses votos, o Vinícius acabou indo pro paredão pela votação da casa, tá? Aí a Alane, no contragolpe, puxa a Pitel, e aí a Pitel e o Marcos Vinícius tinham que puxar alguém, por quê? Porque o Vinícius puxa o Marcos Vinícius, a Alane puxa a Pitel. Pitel e Marcos Vinícius, em consenso, tem que chamar um. E aí, quando eles vão chamar, ele fala, dá um nome. E ela, ai, não sei. E ele, tá, em quem tu votou? E ela, eu votei em ti. E ele, nossa. Aí eles riram e tal, e aí em consenso eles acabaram colocando Luigi, que foi o nome que a Pitel sugeriu, tá? Sendo assim, Alane, Vinícius, Marcos Vinícius, Pitel e Luigi estão no paredão nessa semana. E aí a Alane, na hora que ela foi fazer o discurso dela pra ficar, macetou Rodriguinho só com o olhar. Ela disse assim, ó, em 2 semanas de programa, aprendi lições que vou levar para além do jogo e para minha vida. Tô muito feliz de estar aqui, de estar lutando pelo sonho meu e da minha mãe, e feliz por estar representando Belém do Pará, que é o lugar que mais amo no mundo. Vou fazer de tudo para continuar aprendendo, evoluindo. Aí uma pausa dramática. Porque ela olha pro Rodriguinho e diz o seguinte, aí foi muito bom. Porque eu quero estar aqui e desejo todos os dias continuar neste programa. Por quê? Porque o comentário geral é que quem? Que o Rodriguinho não quer estar, que ele desdenha, aquela coisa toda. Pois bem, dispersou, né? A casa se dispersa, cada um vai para um lado, a Alane bem mal vai pra academia, o Marcos chorando em volta do Big Fone, achando que o Big Fone ia tocar, mas o Big Fone não vai tocar coisa nenhuma, o Rodriguinho andando de peito estufado pelo gramado, achando que é o dono do parquinho, se achando, o tombo vai ser bom. E aí a Pitel depois também incomodada, dizendo que era para ter colocado o Davi, que ela ficou cega e não prestou atenção. E a gente teve a Anne fazendo uma leitura perfeita do jogo, quando ela disse o seguinte, na minha concepção, o jogo do Rodriguinho tá errado. A liderança dele foi avaliada como alerta e ele não mudou de grupo e continua a mesma coisa. E a Bia, o Nizam saiu hoje e é mais uma resposta, o Brasil tá falando. E o Matheus, vocês já sabem, né? Na oportunidade tem que meter pressão, não tem que ficar com peninha. Bom, aí finalmente a DR de todo mundo aconteceu para colocar em pratos limpos essa história com o Davi. Quem tava? Presta atenção. Davi sentado na ponta, a Yasmin e a Vanessa de um lado, tava do outro lado o Lucas Henrique, que é o que tá de blusa preta, do lado do Rodriguinho, tava o Vinícius, né, e o Bin Laden, que foi aí, né, das pessoas que tava na conversa. O que acontece? O papo deles começou a acontecer, o Lucas explicou a visão dele e o Bin Laden disse que o Davi tá com 2 caras sim. O Lucas disse que chamou para conversar ali, para perguntar outra coisa, para perguntar para ele se ele tinha tentado fazer grupo e ter juntado os puxadinhos. E que o Davi tinha dito que não. E que daí eles começaram a conversar sobre o jogo, falar sobre camarotes, e aí ele fala que que não merecia, que os camarotes não mereciam, e aí nesse momento entra o Bin Laden na conversa, e aí o Bin Laden pergunta, posso participar da conversa, não sei o quê, e aí o Davi diz que pode, e aí é nisso que ele fala. E aí o Bin Laden fala assim, ó, você tava numa conversa de pessoas que não precisam do prêmio, ele conversando ali com o Davi nessa reunião. E você especificou o camarote. Eu, por ser camarote, tô te situando também. Você falou, até torço por você. Se eu sair independente, até torço por você. Por isso a gente teve a conversa com o Nizam, mas quando você se posiciona contra o camarote, eu entendo que você tá sendo uma pessoa 2 caras, porque você comentou com a Yasmin, mas não é só ela que é camarote. Acontece que o próprio Davi diz que não lembra de ter dito. E aí eu te digo o que o Davi falou. Inclusive o vídeo, né, o VAR do Davi falando sobre isso,
tá lá no meu Twitter, @jacontejn, você vai lá no Twitter, lá no X, me procura por lá, Ju Nogueira, tem o corte, o vídeo, que inclusive a edição colocou também, tá? O que o Davi fala? Tá o Lucas ali, o Lucas Henrique, culpa do Washington, tá ele ali e depois tá o Bin Laden. E aí eles conversam e o Vini fala, o Vini não, o Davi fala, eu já tinha contado esse episódio aqui também pra vocês antes de passar na edição, eu já tinha explicado que era esse o momento da conversa, que o Davi fala pra eles que quer muito que uma pessoa humilde ganhe, que ele acha que as pessoas que têm ali uma história mais difícil que merecem ganhar, que é pra essas pessoas que ele torceria. E aí o Bin Laden pergunta pra ele, tá, então tu tá dizendo, então tu é meu inimigo, então tu vai ir contra mim? E ele falou, não, tu precisa do dinheiro, eu tô dizendo que é para as pessoas que são humildes. Ele, não, eu preciso do dinheiro. Ele falou, não, então tu tá nessa galera também. E aí ele pega e fala pro Lucas, se tiver o Lucas e a Vanessa Camargo num paredão, eu vou votar, vou salvar o Lucas. É isso que ele fala nessa conversa. Só que agora, quando ele é confrontado, quando as pessoas perguntam pra ele, o Davi não tem a melhor postura, né? E ele acaba dizendo que não se lembra de como as coisas aconteceram. E aí isso fica muito complicado para ele. Ele não diz que não lembra de ter dito que os camarotes não mereciam um prêmio. Aí o Rodriguinho vai para cima dele e também pergunta o seguinte: você tinha bebido? Aí o Davi, eu tava bebendo, mas eu sou consciente. E ele, porque tem duas pessoas falando o mesmo bagulho. E aí o clima começa a ficar tenso. Por quê? Porque o Davi falou, não, eu não me lembro de ter colocado essa ideia com você. Segundo, não me lembro de ter falado que os camarotes não mereciam ganhar o prêmio, porque todo mundo é jogador e veio pra ganhar. Aí o Bin Laden, então agora tu tá sendo falso e tu tá sendo cínico também. Aí o Rodriguinho falou, olha, tem uma câmera te filmando tudo o que aconteceu. Se tu falou, se não falou, se tu falou e tá dizendo que não falou, é um tiro no teu pé. Bin é meu parceiro, ele tá falando o que tu falou e eu tô acreditando nele. Ponto. Não vou te tratar mal porque não tem porquê. Mas que ele continua acreditando no Bin Laden, Rodriguinho levanta e sai da conversa. Conversa essa que eu vou confessar pra ti que tava bem chata mesmo, que começou a ficar naquele loop infinito deles falando as mesmas coisas. E aí o Bin perguntou, né, do porquê que o Davi coloca os camarotes então como alvo. O Davi disse que tem que ter cuidado com todas as informações, porque pode virar fofoca. Só que aí o Bin Laden falou, não é disso que a gente tá falando. Eu tô falando sobre, né, por que tu tá colocando a gente como alvo. Ele falou que não era essa a questão, que a questão que eles estavam ali era para buscar a verdade, para descobrir de onde essa história veio, o que ele disse, o que ele não disse, para saber a verdade. Só que o Davi continua falando que não se recorda de ter falado que os camarotes não mereciam um prêmio. E aí que o Bin Laden diz então que o Davi tá sendo falso. E aí o Rodriguinho disse que o Davi tá falando que não disse, né, e que ele vai ter que sustentar então, porque senão vai ficar muito feio para ele. E aí esse papo todo do camarote acaba fortalecendo muito mais o Davi, né? Porque o Bin Laden acaba sendo péssimo na argumentação, que não fica muito forte, que acaba não se sustentando, uma vez que eles chegam à conclusão de que é uma palavra contra a outra. Porque eles não têm como ver a imagem ali, né? Eles não sabem, não tem o vídeo para eles. Então, é uma palavra contra a outra. O Rodriguinho chegou ali sem paciência e tal e tudo mais, e a Yasmin e a Vanessa não abriram a boca para não falar nada. O que rolou dessa conversa? Qual foi o desfecho? Davi negando, eles tendo que aceitar, ficando dito pelo não dito, e é óbvio que isso vai ter desdobramento e a gente vai ter que acompanhar, tá? Bom, essa conversa fechou, corta pra Alane pistolada no quarto, ela hablou, disse que o Rodriguinho não sabe o que ele quer, que vai pela cabeça dos outros, que não toma decisão por ele mesmo e que ela vai arregaçar com ele no Sincerão hoje. Ela disse. Ela falou pra ele, né, que ela vai fazer de novo aquilo de olhar, falar que ela quer ficar diferente dele, que vai falar isso na cara dele, olhando pra ele no ao vivo no Sincerão. E que ele só colocou ela por causa dos alvos, de queridômetro, que foi pela cabeça dos outros, e que por isso ele não tem nem opinião própria. E é verdade, porque o Rodriguinho fala isso no discurso de indicação dela, mas fala isso pras pessoas depois também. Ele diz, não, porque eu botei ela, eu só antecipei. Porque eu já tinha ouvido que as pessoas iam votar, eu só antecipei. Ou seja, nem para dar um voto por ele mesmo ele consegue. Rodriguinho sendo Rodriguinho. Bom, essa história vai render muito, é claro que eu vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum lance, tá? Eu volto daqui a pouquinho, meio-dia, ao vivo, pra gente comentar tudo isso e muito mais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.